Mais uma edição do Checkup Podcast no ar, sempre com assuntos muito importantes e interessantes. E atenção, mulheres, hoje vamos falar sobre a cirurgia íntima feminina, com ela, que é especialista nesse assunto, que já está aqui no nosso estúdio, lindíssima, abrilhantando o nosso Checkup Podcast hoje, doutora Iana Maia. Tudo bem, doutora? Tudo ótimo, Natália. Muito obrigada. É um prazer estar aqui no programa Checkup com você e para falar de um tema que ainda é cercado de muito tabu, mas que é um tema que faz parte da saúde, da qualidade de vida e do bem-estar de muitas mulheres. Então, por isso que é cada vez mais importante a gente trazer esse assunto. E que não é só uma questão estética. Exatamente, é uma coisa importante que a gente sempre tem que ressaltar. Tem a parte funcional, não é somente estética. E isso é um dos mitos que a gente pode falar durante o programa. Algumas mulheres se incomodam pela estética, né? Isso. Mas tem a questão funcional que melhora muito depois dos tratamentos, que estão cada vez mais modernos, mais avançados, né? Então, seja muito bem-vinda. Já vamos aí aprofundar o assunto. Seja muito bem-vinda. Vamos tentar esclarecer aí as dúvidas da mulherada que está assistindo e os homens também, porque acabam sendo beneficiados. Com certeza. E quero agradecer ao meu patrocinador aqui do Checkup Podcast, o nosso querido CLBO-CCO, sempre tratando os nossos olhos com muita excelência, há mais de 25 anos. Doutora Iana, para começar, o que é exatamente a cirurgia íntima feminina? Pronto, a cirurgia íntima ela é chamada de ninfoplastia ou labioplastia. E para que serve? Qual a finalidade dela? É, na verdade, corrigir alguma assimetria ou aumento do pequeno lábio. Isso quando está gerando algum desconforto na mulher. Não é somente estética, não é sobre padrão e não é também, muito importante isso, sobre agradar outras pessoas, agradar o parceiro. A cirurgia ela é indicada quando realmente tem um desconforto na mulher, que é justamente quando ocorre esse aumento do pequeno lábio, que é o lábio interno, que a gente chama. Seja um desconforto estético ou funcional. Isso. O desconforto ele pode ser, sim, funcional. Recebo vários relatos de mulheres todos os dias com desconforto ao usar uma roupa mais apertada, por exemplo, uma calça jeans, uma calcinha de renda. Muitas vezes também na atividade física, muitas mulheres se limitam, por exemplo, a andar de bicicleta, porque muitas vezes não conseguem devido àquele aumento do pequeno lábio. Tem mulheres também que sentem desconforto na própria relação. Então, sempre tem que ficar ajeitando ali o lábio, tentando colocar um pouquinho mais para dentro, para poder diminuir esse desconforto. Então, tem várias queixas também funcionais. E, além disso, tem algumas mulheres que sentem desconforto estético. Porque, hoje em dia, cada vez mais, a mulher está se preocupando, assim, tanto com o bem-estar como com a estética. E a gente está vendo o corpo como um todo. Os procedimentos estéticos faciais, corporais, né, já são muito bem falados. Mas hoje em dia a gente vê a procura muito maior das mulheres em se preocupar também com a região íntima. Não só a questão da cirurgia, mas muitas vezes as mulheres estão emagrecendo, né? Hoje em dia estão cuidando mais da saúde, usando as canetas, né? Fazendo atividade física. E isso ocorre uma mudança também na nossa região íntima. Muitas vezes as mulheres ficam com a sensação de estar mais flácida, mais murcha a região. E isso mexe muito com a autoestima delas. E também na parte funcional. Muitas vezes elas sentem desconforto físico. Então, de forma bem prática, doutora, o que é que pode ser feito mesmo? Vamos lá, pode diminuir os pequenos lábios. Pronto, da cirurgia, né? Da cirurgia. Vamos começar pela cirurgia, porque eu sei que tem muita tecnologia hoje, muita né? Coisa. Da cirurgia, o que a gente pode fazer? Existe a diminuição do pequeno lábio, que geralmente é o que elas sentem mais desconforto. Seja porque um lado é maior do que o outro, ou realmente porque eles são muito volumosos, e aí dá para diminuir. Mas também existem outras cirurgias na região íntima, que é a cirurgia do próprio clitóris. Hoje em dia a gente vê o uso de hormônios de uma forma mais exagerada, não vou dizer assim, mas assim, muitas vezes sem orientação médica. E aí, às vezes, a paciente usa uma dose mais elevada, faz associação de vários anabolizantes, e isso pode ocorrer o crescimento do clitóris, que é o nosso órgão do prazer. E isso mexe muito com a autoestima das mulheres, porque mexe muito com a anatomia dela, né? O clitóris é um órgão pequenininho ali que fica bem escondido, mas quando ela usa o hormônio de uma forma inadequada, esse clitóris ele pode crescer.
E aí existe a cirurgia de correção do aumento do clitóris também. Então, o que aumenta é o clitóris, não são os pequenos lábios. Com os dos hormônios, a maioria das vezes é só o clitóris. Sim. O pequeno lábio, geralmente, ele cresce ali por volta da adolescência, quando tem aquele boom hormonal. Então, a gente nota que o crescimento maior é nessa faixa etária. Pode acontecer também, assim, por fatores genéticos. Às vezes, a mãe tem, a irmã tem, e você acaba também tendo esse aumento do pequeno lábio. E também vejo algumas mulheres no pós-parto, principalmente quando é um parto vaginal. Às vezes elas notam que mudou, que o lábio ficou maior, ou que mudou a simetria, né? Que um lado ficou diferente do outro. E isso acontece principalmente nessas faixas. Na adolescência, no pós-parto. Já o aumento do clitóris é mais quando o uso do anabolizante. Então, o clitóris, ele aumenta principalmente quando tem o uso inadequado do hormônio. Não é sempre que ele vai aumentar, é realmente só quando tem esse uso inadequado. Então, essas são as indicações cirúrgicas. Isso, quando a paciente tem realmente algum desconforto, a gente pode fazer a cirurgia do clitóris, a cirurgia do pequeno lábio, e muitas vezes eu associo cirurgias também. Acabo fazendo o plicoma, que é aquele excesso de pele no canal anal, que às vezes os pacientes acabam se incomodando muito, e aí como a gente já vai mexer ali na região íntima, a gente já faz como um todo, né? Faz o plicoma e faz a ninfoplastia. Agora uma pergunta bem leiga aqui. A história do períneo, né? As mulheres ainda fazem isso? Tem alguma atualização disso? Pronto. O períneo acontece muito porque as mulheres têm aquela sensação de flacidez, né? De estar mais frouxa, digamos assim. E antigamente se fazia muito a perineoplastia, que é a cirurgia para apertar mais o canal. Hoje em dia ainda se faz, mas hoje em dia a gente tem muitas tecnologias que podem substituir a cirurgia, muitas vezes. Tem ultrassom microfocado, que a gente consegue fazer um aperto do canal vaginal, então melhorando essa sensação de frouxidão. Existe o laser. Então, tem muitas tecnologias que a vantagem é que a paciente não precisa se submeter a um procedimento cirúrgico, né? Então, muitas vezes ela melhora dos sintomas sem precisar se submeter a uma cirurgia. Que é aquele bem conhecido Mona Lisa Touch, né? Isso, que é o laser. Que a gente tem várias funcionalidades, né? Ele melhora a lubrificação, perda de urina aos esforços, e tem essa questão também de tratar a flacidez, né, a frouxidão vaginal. Aí tem um protocolo, a paciente vai lá, faz a avaliação, e aí você vai indicar o que é mais necessário. Isso. Eu nunca, assim, indico uma cirurgia para um paciente sem ela chegar até mim com desconforto, né? Então, a indicação sempre parte da paciente. Tem que ter o desconforto. Tem que ter o desconforto, seja ele físico ou seja ele estético. E esse desconforto tem que ser dela, né? Não é um parceiro que vai dizer que ela tem que fazer essa cirurgia. E mesmo que você veja isso, pronto, na consulta você não prescreve. Eu não costumo falar se for o pequeno lábio, porque às vezes é uma coisa que nunca a incomodou. Ela passou a vida toda com aquele lábio um pouco maior. Só a ginecologista que tá vendo, né? Só eu que tô vendo. Então, assim, eu não vou gerar aquele desconforto na cabeça da paciente, entendeu? Vai botar uma pulguinha ali atrás da orelha. Mas se ela chegar até mim dizendo que tem um desconforto lá, claro que eu vou mostrar todas as opções de melhora, né? Mas eu não costumo dizer. Sabe? Eu posso ver e tudo, mas eu não costumo dizer. Até porque, assim, nas minhas consultas, eu costumo deixar a paciente muito à vontade. Então, assim, é um ambiente de muita escuta, de muita conversa. Então, eu vejo que elas se sentem muito à vontade para falar desses tipos de desconforto. Porque eu já vi vários pacientes dizendo, doutor, eu passei anos indo no ginecologista, mas eu nunca tive coragem de falar isso. Falar que eu tenho desconforto no pequeno lábio, que eu tenho que sempre ter relação de luz apagada, porque eu tenho vergonha do meu parceiro. E aqui eu tô me sentindo tão à vontade que eu tô falando sobre tudo isso. E lá no consultório é assim, a gente passa muitas vezes uma hora e meia conversando de tudo. Sobre libido, né, desejo, sobre desconforto na região íntima, sobre a saúde dela, hormônios. Então é um momento que ela se sente muito à vontade. Então eu prefiro deixá-la falar do que realmente dizer, não, você precisa fazer isso. Né? Então, eu deixo ela falar o desconforto dela e assim eu vou montando um protocolo para ela específico para a queixa dela. Né? Aí, assim, depois que é feito o tratamento, o protocolo, tem realmente lá na sua prática do dia a dia, lá no resultado mesmo, tem a diferença na vida sexual? O marido nota alguma coisa? Ou é uma coisa só da mulher mesmo? Pronto, acho que é por isso que eu me encanto tanto com esse trabalho. Porque eu vejo a transformação na vida delas. Porque para muitas pessoas pode ser, é uma coisa tão pequena, é uma coisa que está mexendo ali só com ela, está tão escondido. Como é que isso vai mexer tanto na vida da mulher? Mas quando eu vejo no dia a dia o brilho no olhar dela, assim que termina a cirurgia, doutora, eu realizei meu sonho. Eu passei a vida toda sofrendo com isso.
sentindo dor, sentindo vergonha do meu parceiro, mas era uma coisa que mexia muito na minha autoestima. Então, eu já vejo a transformação dela imediata ali quando a gente termina a cirurgia. E isso repercute no relacionamento, repercute na vida dela, na autoconfiança, na autoestima. Então, é uma coisa que para alguns pode parecer pequena, mas na vida de quem sofre com esse desconforto é transformador. Até porque ela vai ficar mais solta, Com livre, leve, certeza, com solta, teu certeza. parceiro vai amar. Em relação ao parceiro, é uma coisa engraçada. Muitos dizem que não precisa. Ah, para que você vai fazer isso? Não É, precisa, eu gosto desse jeito, não precisa mexer. Depois que a gente faz, eles gostam, adoram. Mas assim, antes eles acham que não tem necessidade, né? Que é um investimento que não tem essa urgência, essa necessidade. o que é que você acha, Holanda? Porque nesses assuntos picantes eu É sempre bom ouvir a peço. opinião masculina, O que é né? que você acha, Holanda? Você gostaria que a sua esposa desse um up na estética? Seja Ele vai sincera, né? dizer, não, mas depois, hein, É. doutora? A pessoa chegar em casa sem ruga, com a pele toda bonitinha. Claro que o marido vai dizer, tá mais jovem. E a hidratação, em relação ao laser que você E a falou, né? hidratação. Meu Aham. Deus, já tive pacientes que foram fazer, assim, meio desacreditada, porque querendo ou não, é um tratamento novo, né? Uhum. Então elas foram com o marido e o marido desacreditado. Isso aí não vai servir, não. Isso aí não presta pra... Você já fez tudo e não melhorou, por que você vai melhorar com isso? Hum. E aí ela fez a primeira sessão do laser, né? Aí quando ela foi na segunda, ela, doutora, meu marido já estava me empurrando para eu vir fazer essa segunda sessão, porque ele notou a diferença. Porque ela sentia dor na relação, ela sangrava, então ela parava ali a relação, não conseguia ficar relaxada. E depois do laser, ela melhorou tanto a questão da lubrificação, do prazer, que ele já estava empurrando para ela fazer as outras sessões. Olha, é porque a mulher tem muito ressecamento também, né? Tem, principalmente em algumas fases da vida, né? Sim. Como na menopausa, Menopausa. pós-parto. E isso impacta muito na questão do relacionamento, né? Agora, quando você falou aí, será que precisa? Eu lembrei de uma parceira nossa aqui do check-up que trabalha com a estética íntima masculina, né? Sei. Então ela dá o up No nos homem. homens. E aí, e algo super novo, inovador e que tá mudando a vida aí dos casais. Tô doida que meu marido faça. O Holanda já fez, disse que é muito bom. Falando, não quer nem falar sobre a mulher. Doida que meu marido faça, aí meu marido olhou pra mim e falou assim: Ih, eu preciso. Aí eu dei a mesma resposta, né? Aham. Não tem nada que não seja bom que não possa Melhorar. melhorar. Então, quando a mulher chega em casa renovada na sua parte íntima, que ela vai se soltar, que ela melhora a autoestima, melhora tudo. Melhora. Melhora tudo. O relacionamento fica mais prazeroso, né? Ela fica mais autoconfiante, a autoestima melhora. Então, vamos lá. Cirurgia no pequeno lábio e clitóris. Isso. É uma cirurgia, porque quando a gente pensa em mexer lá, já fica assim, né? Ai, mas é tão Sensível, né? sensível, dói, Pronto. tem desconforto, como é o pós-operatório? E as pessoas até se assustam, mas a maioria eu faço no consultório, acredita? Porque se você fala em cirurgia, você pensa em centro cirúrgico, né? Mas a grande maioria, 99% dos casos, eu faço no consultório. E aí é com anestesia local, o paciente não vai sentir dor. E também a gente tem a sedação com óxido nitroso, que é uma sedação com oxigênio, que a paciente fica bem relaxada. Então a gente consegue fazer de forma segura, tanto para a paciente como para a cirurgiã, no consultório. E a grande vantagem no consultório é porque, assim, como é algo muito íntimo, as pacientes não querem chegar no hospital para ser internada, falar na recepção o que é que vai fazer, ficar depois no pós-operatório internado e tudo, em jejum, com acompanhante. Já no consultório, não, a gente torna aquele ambiente muito mais especial para aquele momento, algo mais íntimo. Então, ela não precisa de jejum, ela não precisa ir acompanhada. Tem mulheres que não falam nem para o esposo que vão fazer a cirurgia. Olha aí. Elas só falam Depois depois. é só Só a surpresona surpresa, chegando. só a surpresa. Elas vão sozinhas, fazem o procedimento e só falam depois. Então não dói. Durante a cirurgia, a gente anestesia e tudo, não dói. O pós-operatório, que é uma das perguntas campeãs, né? Vou sentir muita dor, vou ter que ficar afastada do trabalho. O que é que eu costumo dizer para as pacientes? O primeiro dia é um pouco desconfortável porque ela foi operada, né? Foi anestesiada, foi cortada. Mas eu sempre passo as medicações, as orientações para aliviar esse desconforto. É um ardor? É uma ardência, mas que melhora com as orientações que eu passo, com os medicamentos. Primeiro dia. A partir do segundo já é bem mais tranquilo. Tem pacientes que já me mandam mensagem: doutora, eu posso voltar para academia? Já posso voltar à minha vida normal? Eu, calma, gente, vocês estão operadas. Eu sei que costuma ser tranquilo, mas também tem que ter os cuidados, né? Sim. Então, eu sempre oriento ali nos 3 primeiros dias ficar um pouco mais de repouso, E sabe? relação sexual? Pronto, é o que demora mais.
Até 30 dias sem relação. Meu Mas vale a Deus. pena, né? Depois vai valer a ser bem pena. Vai valer a prazeroso. pena. Com certeza vai valer a Depois pena. tira o atraso a Holanda. Tá esquentadinho ali a Holanda. Já ele vai dizer, né? Aí 30 dias. 30 dias. Atividade física, geralmente uns 10 dias eu já libero, sim, mas o que demora realmente é a relação. Tá. Alguns casos cicatriza mais rápido, eu libero antes, sabe? Falamos de cirurgia. Isso. E a técnica cirúrgica também moderna. Isso. É laser também? Isso, a gente utiliza aparelhos modernos, porque ajudam muito na questão da cicatrização, porque cicatriza mais rápido. O edema, né, que seria o inchaço, também é menor. E uma coisa também que as pacientes perguntam muito é se fica com cicatriz perceptível, se dá para saber que ela fez cirurgia, e não dá. Assim, por incrível que pareça, quem não viu antes não vai saber que a paciente fez uma cirurgia, porque fica tão discreto, a cicatriz fica assim bem imperceptível mesmo, sabe? Vai ter só que dar uma boa desculpa para os 30 dias 30 off. Dias, é. Muita dor de cabeça nos 30 dias. Se não quiser já que o marido saiba. São muitas histórias, muitas né, doutora histórias. Iana? Mas depois dá tudo certo. Vai valer a pena. E vamos para a tecnologia. Quais as indicações? O que é que tem de tecnologia hoje? O que é que você usa lá no consultório? Pronto. Um queridinho que a gente utiliza muito é o laser, né? Que é muito conhecido como Mona Lisa, mas existem vários tipos de laser. O laser, eu sou apaixonada pelo laser porque ele consegue tratar várias condições em uma única sessão, né? Na mesma sessão a gente já consegue tratar várias condições. Então, para que eu indico? Mulheres que sofrem com muito ressecamento vaginal, que sempre tem que ficar usando lubrificante na relação, porque sente desconforto, então ele melhora muito essa lubrificação. Outros casos de mulheres que têm aquela perda de urina, quando tosse, quando espirra, então eu escuto muito paciente. Doutora, eu estou na academia e tem aquele escapezinho de urina. Incontinência. É a incontinência urinária, então a gente consegue tratar também com laser. Além de outras condições, como as infecções de repetição, também, infecção urinária, infecções vaginais, a gente consegue melhorar também com laser. Além da frouxidão vaginal, e a estética também, que ele consegue aumentar a produção de colágeno, melhorar a textura da pele. Então, ele tem a parte funcional, mas tem a parte estética também. Então, assim, o campeão, o queridinho, é o laser. Mas a gente tem outras tecnologias. Por exemplo, o ultrassom microfocado, que a gente conhece muito para a região da face, né? Mas a gente tem também para a região íntima. E na região íntima, ele é muito bom para a questão da frouxidão. Então, aquelas mulheres que têm a sensação de a vagina estar um pouco mais larga, né? Que tem aqueles flatos vaginais, que seria tipo aquele barulhinho que faz durante a relação, porque não tem mais tanto atrito. Então, ele consegue dar um aperto no canal vaginal sem precisar de cirurgia. Ultrassom microfocado. E, além disso, ele melhora a lubrificação, trata a incontinência urinária também. Quando feito na parte externa, ele dá aquele efeito lift que dá no rosto, né? Quando a gente faz no rosto, dá um efeito assim, lift. Na região externa também. Então, nas mulheres que estão usando Monjaro, né, as canetinhas, a gente nota muito essa questão da perda da flacidez mesmo, fica mais murcha a região íntima, e elas estão fazendo muito ultrassom microfocado associado ao bioestimulador de colágeno. Então, as mulheres estão focando muito também na região íntima, né? Não estão fazendo só procedimentos faciais, corporais. A saúde íntima, a estética íntima também está muito em foco. E tem que ser também um tratamento contínuo. Isso. Tem que estar de vez em quando indo lá. Manutenções, né? Fazendo as manutenções. Por que precisa da manutenção? Eu sempre digo para elas, né? Porque a gente continua envelhecendo. Então, a gente continua perdendo colágeno. Então, a gente tem que fazer a manutenção. Não são manutenções tão próximas, geralmente 1 ano e meio, mas tem que fazer a manutenção. E o protocolo também definido de acordo com cada indicação. Isso, a gente define lá na consulta, vou escutar todas as queixas da paciente e já consigo montar um protocolo específico para ela, a depender da queixa que ela esteja sentindo. Né? Aí é um tratamento de mais ou menos quanto tempo? Se for, tem pacientes que associam tratamentos. Por exemplo, uma cirurgia a gente consegue associar com preenchimento íntimo, que é outro tratamento também que a gente faz, que é com ácido hialurônico. Então, aquelas que perderam volume com emagrecimento, a gente consegue dar volume no grande lábio, porque a gente bota volume no grande lábio e retira o excesso de pele do pequeno lábio. Então, é uma coisa que a gente consegue fazer juntos. Então, ali vai depender 1 hora e meia de procedimento. O laser costuma ser rápido, é uns 20 minutos, mas geralmente a gente indica 3 sessões. E aí são intervalos de 30 a 45 dias entre as sessões, sabe? E uma área que não para de crescer. Você sempre aí nas atualizações.
Sempre, eu tô sempre buscando, né, aprender novas tecnologias, o que está chegando de novo nos congressos, nas atualizações, sempre trazer o melhor e o que está de mais moderno para as pacientes, né? Uhum. E você falou algo bem importante, doutora, que é o acolhimento lá no consultório. O quanto elas se sentem em casa, né, bem acolhidas, o quanto elas têm essa segurança de falar o que estão sentindo, até porque isso é bem mais aberto hoje, né? Tá bem mais comum, esse tabu vem sendo quebrado, ainda tem, Ainda tem muito, mas muito menor do que antigamente. Então elas estão conseguindo verbalizar isso e resolver questões que, como você falou, para algumas pessoas pode ser algo simples, né? Pode ser algo imperceptível, mas para elas incomoda. Isso, é verdade. Infelizmente o tabu existe, né? Mas graças a Deus ele vem sendo diminuído. A gente ainda pega muitas mulheres que já sofreram durante anos, que só descobriram agora que existia solução, que existia a cirurgia, né? Existia esses outros procedimentos. Mas a gente fala muito sobre isso nas redes sociais, então eu gosto muito de abrir caixinhas de perguntas, porque às vezes a dúvida de uma pode ser a dúvida de outra. Muitas vezes elas pensam, doutora, eu só pensava que era só comigo. Eu pensava que eu era anormal, que aquilo ali não era normal, que aquilo só acontecia comigo. Eu escuto muito isso também. E quando elas veem que não, tem outras pessoas que estão passando pela mesma situação, que existe solução, isso é muito gratificante. Assim, eu fico muito feliz de trazer essas informações, porque eu sempre digo, ó, não é sobre padrão. Não existe padrão de vulva, da mesma forma que não existe padrão de face, né? Mas é sobre a gente elevar essa autoestima, essa autoconfiança e até mesmo a qualidade de vida da mulher que está passando por esse sofrimento. E você trabalha também com muitos outros procedimentos e tratamentos, né, doutora? Sim, eu faço a ginecologia geral também, trato as mulheres da adolescência, à fase madura, à menopausa, então eu pego todas as faixas etárias, trabalho muito também com a terapia de reposição hormonal, então eu olho a mulher como um todo, né? Tanto do psicológico, como do físico, como do estético, então eu gosto sempre de analisar a mulher como um todo. Toda ginecologista, ela é um pouquinho Com psicóloga, ou certeza. muito. Psicóloga, clínica, tudo. Porque eu acho bem interessante esse trabalho de vocês com a medicina integrativa. Hoje não dá para usar, olhar paciente só naquele ponto, né? Acaba que, principalmente falando em órgão genital, em sexualidade, acaba mexendo com tudo. Tudo, tudo. Você tá ali, você tá melhorando essa parte estética, funcional, mas a paciente tem uma deficiência De ali alguma vitamina, hormonal, de hormonal. vitamina, e você consegue ajustar tudo, Isso. equilibrar tudo. Não é como você falou, não adianta a gente olhar somente para a região íntima. Porque quando você fala em ginecologista, você pensa, vou colher prevenção. Mas não é isso. Hoje em dia a gente sabe que a ginecologista ela vai tratar a mulher como um todo. A questão do desejo sexual, a questão da deficiência de vitaminas, a questão hormonal, que é muito importante, que é transformador na vida da mulher. Uma mulher que está na menopausa sem hormônio, a mulher que está fazendo reposição hormonal é totalmente diferente. Ela volta a ter o vigor que ela tinha antes. Então isso é muito importante. Então eu sempre prezo de olhar a mulher como um todo, de realmente de tratá-la em todos os quesitos que eu possa ajudá-la ali na consulta. E onde é que fica o consultório, doutora? A gente fica na Dionísio Torres, ali na Raimundo Rezende, aqui pertinho, né? Uhum. O Instagram já está aqui no vídeo. Você que está precisando dar uma melhorada e precisando de uma médica para chamar de sua, que a ginecologista é a nossa médica, a médica da mulher. Você pode ir nenhum médico durante o ano, mas a ginecologista você tem que ir. Tem que ir, tem que fazer o tratamento, tem que fazer o acompanhamento. Prevenções. E vai estar sendo acompanhada por uma médica muito competente e linda. Chega lá, já vai limpar os olhos. Estamos aqui no CLDO, já vai fazer uma limpeza na visão com a doutora Iana. Doutora, e quer deixar mais alguma mensagem final? Eu sei que você vai voltar aqui mais vezes, porque a gente vai falar de muitos assuntos. Eu sei que você domina muitos assuntos e trabalha com muitos tratamentos, mas quer deixar alguma mensagem final? Pronto, eu queria deixar uma mensagem para todas as mulheres, que principalmente elas devem se priorizar. Porque muitas vezes as mulheres estão muito atarefadas, então elas priorizam o trabalho, priorizam o filho, o marido, e às vezes elas esquecem de se cuidar. E é muito importante que elas se coloquem em primeiro lugar, para cuidar da autoestima, da saúde delas. E eu falo que a ginecologista, né, ela pode cuidar da mulher como um todo e melhorar várias questões que possam estar afetando a qualidade de vida dela. Então, se você sente algum desconforto, se você não está cuidando dessa saúde, não está dando prioridade para essa saúde, repense, marque uma consulta, busque a sua saúde, a sua qualidade de vida.
É isso aí. E não viva com desconforto. Não Exatamente. viva com dor, não viva com aquele incômodo que é seu, que só você sabe, que só você sente, porque tem solução para isso, tem cirurgia, tem tecnologias. Tá aí a medicina trabalhando a nosso favor Que sempre, bom, né? né? Os avanços que não param. E eu quero agradecer a sua presença aqui, Eu doutora. Muito agradeço também. obrigada por ter aceito o nosso convite, por estar aqui orientando a nossa população, porque esse é o papel principal do check-up, é levar essa consulta para quem está assistindo a gente, porque todo mundo se consultou, todo mundo tirou dúvidas. Então, muito obrigada e parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço a oportunidade de falar desse assunto aqui no seu programa. E volte outras vezes, já está Certeza, convidadíssima. obrigada. E você, muito obrigada pela audiência também. Você que está com a gente sempre aqui no Checkup Podcast, no programa Checkup na TV, todo domingo às 19 horas na TV Diário para todo o Brasil, toda terça às 21 horas. E lembrando que no dia 15 de outubro nós vamos estar celebrando a nossa saúde, a nossa estética em alto nível, na festa de gala, na festa mais esperada do ano, no nosso Oscar, que é o Troféu Checkup 2026. Você já está convidada, viu, doutora? Obrigada. Já vai preparando o Estarei lá. look. E vamos estar juntos lá em mais uma edição, quarta edição do Troféu Checkup. Um grande beijo, fica na paz. Obrigada mais uma vez ao Grupo CLDO-CC, ao nosso patrocinador oficial. E não posso ir embora sem te dar teu presente. Cadê o presente dela? Cadê o presente da doutora produção? Presente da doutora Iana para ela lembrar da Muitíssimo gente. obrigado. Lembrarei sempre. Estarei aqui de volta, se Deus quiser. Olha aí, Obrigada. nossa caneca super concorrida do Checkup Obrigada. Podcast. Linda. Um beijo, viu, Obrigada. doutora? E até a próxima. Beijão para você.